trabalho do Roger, eu não sei se principalmente o Bess tem essa interpretação. O trabalho do Roger, ele não consegue tirar mais nada. Ele perdeu o vestiário já. Gente, olha o contexto. Olha a festa que os torcedores do Internacional fizeram no pré-jogo, com as ruas de fogo. Antes, no nosso Donos da Bola Rádio, nosso apito final de ontem, nós falávamos da questão anímica, que isso poderia influenciar favoravelmente ao Inter, dos jogadores entrarem em campo competindo. Os jogadores não se influenciaram por isso. Os jogadores entraram em campo entregues. Nem eles estavam acreditando. Acho que eles não tentaram? Estaram derrotados. Eu vi tentativa, só que a qualidade do Flamengo é maior. Eles foram pra disputar. Olha o começo do jogo, que bateram no Arrascaeta, no Saul. Mas os caras são melhores, protegem melhor a bola, giram, trocam passes rápidos. E fica, cara, rapidamente só, eu acho que o ano do Inter ele terminou por muita teimosia do Roger Machado. Eu acho que o Roger é o principal culpado. Terminou o ano do Inter? Eu acho que terminou, não. Considerando a expectativa. Escapou do rebaixamento já? Não, isso eu não entendo, eu não vejo como uma realidade no Internacional, porque eu concordo contigo. Eu concordo contigo e depois eu vou tentar me expressar em relação a isso, mas o ano do Inter terminou por conta da teimosia do Roger, porque ontem ele escalou talvez o melhor time do Internacional, com o Juninho, com o Alan Rodrigues, com o Ricardo Matias, mas demorou. O Roger, ele ficou refém de Bruno Henrique, de Ener Valencia, de Rafael Borré e de outros tantos jogadores que ele deu inúmeras oportunidades até os 45 do segundo tempo. E ontem ele colocou o melhor time em campo. Mas o Flamengo é de outro patamar. O Flamengo hoje ele tem uma dominância e uma discrepância pro restante muito grande. Então o Inter tentou equilibrar e enfrentar o Flamengo. O Inter tentou atacar e tentou agredir o Flamengo. Só que não conseguiu, porque hoje o Inter é infinitamente inferior, porque além de ter muita distância financeira e técnica, tem um time muito menos entrosado, que é um time que está se encontrando. Então, eu não sou favorável à demissão do Roger, e depois eu vou me ampliar em relação a isso, mas entendo que o grande culpado da temporada do Inter estar como está é o Roger. Mas então ele tem que mudar, ele tem que trabalhar e tem que cada vez mais dar o espaço para um nome chamado categorias de base. E a partir disso eu quero ver mudança. Isso não irá acontecer. Lamento te informar que isso não irá acontecer. Ainda mais na pressão. Exatamente. Justamente sob o argumento de que agora a coisa fica perigosa, tem que tentar escapar do rebaixamento. Semelhante ao que aconteceu com o Grêmio contra o Cruzeiro. Lembram? A opção pelos mais veteranos no momento da pressão. Benfica, me permita, eu tô até com essa faixa aqui, faixa negra aqui, sinal de luto, pela alma do Inter, né? Porque, como se não bastasse aquela atuação ridícula do Internacional contra o Flamengo, a cereja do bolo vem com o presidente Barcelos depois dizendo, sobretudo para as TVs, né? Acho que no rádio não chegou a falar isso, eu falo mais tarde só, que o Flamengo tem um orçamento 100 vezes maior que o Inter. Não, ele falou no rádio também, também, né? Mas falou que o 277 milhões contra 27. Perfeito. Então, se fosse assim, então, em 2006, sei que muitos jovens nem eram nascidos em 2006, em Yokohama, lá no Japão, do outro lado do mundo, o Inter enfrentou um time chamado Barcelona, que acho que devia ter um orçamento muito maior que o do Flamengo, inclusive. Fosse assim, os jogadores do Internacional deveriam ter ficado no hotel em Yokohama, em posição fetal, chupando o dedo e com medo do Barcelona e nem indo a campo. Como foi ontem que aconteceu, né? Foram a campo, mas a alma não estava lá. A alma do Inter não estava lá. A começar pelo... O papel picado virou meme, virou um troço jocoso, um troço ridículo, patético. Mas eu acho que o Inter não competiu, o Inter nem tentou competir. O Inter estava travado de medo contra o Flamengo e depois a cereja do bolo veio na explicação do presidente Barcelos dizendo isso, argumentando que a questão é financeira. Não é, a questão de competência também e de ter um time competitivo, algo que o Inter não se mostrou contra o Flamengo. E repito, houve uma vez, 2006, eu sei que faz muito tempo isso, vai fazer 20 anos no ano que vem, que o Inter enfrentou e ganhou do Barcelona em Yokohama, ganhou o Mundial de Clubes lá. Ganhou do Barcelona, que é um orçamento muito maior que o Flamengo, que tinha jogadores muito melhores que o Flamengo. Então, a questão não é orçamentária. Claro que não, a questão é competência e competitividade. Aí depois o presidente Barcelos diz, pois é, a gente tem que pagar dívidas, coisa e tal. Olha a dívida que ele já fez contratando um monte de nabas. Esse que é o cara de pau. Um cara de pau. A entrevista dele sobre o orçamento, sobre valores, é simplesmente uma vergonha. É um tapa na cara dos torcedores inteligentes. Um tapa na cara. Um verdadeiro cara de pau. E ainda restam mais 15 meses que ele está à frente do clube. Certo? E outra, e agora eu vou pegar também por esse lado, apoiado por grande parte de identificados que fizeram campanha por ele nas duas eleições. É verdade. E agora estão pulando do barco. Agora estão pedindo bote salva-vida do Titanic. E apoiado pela Guarda Popular também.
Ele é o grande culpado disso com uma gestão falimentar. E o Calvi é testemunha desde o ano passado, Calvi, quando eu voltei ao apito final, que eu sempre olho para 45 pontos. Então faltam 21 em 57. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu acho que nesse aspecto eu vou um pouco na linha contrária. Acho que ontem foi algo da lógica do futebol. O Flamengo é mais time, tem mais investimentos, melhores jogadores, melhor treinador. Se encontrar algum jogador no Inter que tenha mais qualidade, o Flamengo, se quiser, vai lá e compra. Então, para mim foi natural, como eu falei até antes da primeira partida, que a tendência era o Flamengo vencer os 3 jogos, porque era mais time. Por mais que se coloque aquela ilusão de, mas o futebol é imponderável, o futebol é uma caixinha de surpresas, as coisas podem acontecer. O Bess fala do jogo contra o Barcelona, de fato, mas foi tratado como uma epopeia, né? Porque ela não acontece todo dia, todo ano, toda vez que o Inter enfrentar o Barcelona ele vai ganhar. Eram condições específicas que aconteceu naquele jogo, talvez no jogo seguinte já não acontecesse. Então, assim, é claro que o torcedor ele precisa estar indignado e tentar encontrar alguma forma de o Inter ser competitivo, mas racionalmente as coisas estão como são. Não adianta criar a ilusão de que não, porque se chegar uma nova gestão, ou daqui a pouco vai agora colocar a SAF, né? Não, mas o Inter vai ter a SAF do Paris Saint-Germain lá, o cara do Qatar vai despejar dinheiro, o cara do Bahia lá, dono do Manchester City também despeja dinheiro do Bahia, e mesmo assim o Bahia não gasta mais que o Flamengo. Então, mas Calvin, as coisas estão... aqui existe uma grande diferença, assim, porque a tua análise parte do fato. O fato, a eliminação. Em nenhum momento a gente coloca como uma eliminação surpreendente. Seguiu a lógica do futebol. Claro, o jogo também foi. Não, aí que tá. Esse aspecto... Eu achava que o Inter teria capacidade de assustar mais. A eliminação segue a lógica, porque o Flamengo é muito mais tímido que o Inter. A dinâmica do jogo também segue. Não, eu não posso admitir com que pela isso forma... é mérito, o Flamengo... Não, mas Calvin, tem outro fator. Eu não posso admitir que no Beira-Rio lotado, nossa, o Inter não... 300 vezes. Eu não estou falando da eliminação, eu estou falando da forma. Eu não posso admitir que em um Beira-Rio lotado, o ambiente totalmente favorável ao Internacional, os jogadores do Inter não consigam colocar uma pressão nem que seja mínima no Flamengo. Ontem o Jairo Vinck falou na entrevista coletiva, usou um termo que o Roger até não gostou. O Flamengo ontem passeou. O Flamengo jogou em ritmo de treino. Como havia sido domingo passado, né? Mas o agora com a diferença de... Só pra te ter uma ideia que pra mim tentaram, ó. O Flamengo cometeu 10 faltas, o Inter 22. Mas não é só isso, Calvin. Bateu, ele tentou... Mas não é só isso, Calvin. É questão de organização de time. Mas o Flamengo é mais organizado. O Flamengo tem melhor treinador. O Flamengo tem melhores jogadores. Olha só, o Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, o Copa do Brasil... O Atlético Mineiro, algum tipo de resistência, ele ofereceu, né? Ao Flamengo. Sim. Ou não? Não ofereceu. Se classificar. O Atlético, pra mim, é melhor que o Inter. Muito melhor pra ti? Não, melhor. Não sei, Calvin, mas assim... Não, mas é que tem uma distância aí, Calvin. Mas lembrando que o Flamengo, na Copa do Brasil, utilizou um time misto. O Flamengo deu prioridade ao Brasileirão e à Libertadores. Tanto que o Arrascaeta, por exemplo, nem jogou. Entrou no segundo tempo. O Cebolinha começou aquele jogo, foi um time misto. Campo, Mas de qualquer forma, eu vejo que tem uma distância e eu reforço. Só para completar, Mal, porque claro, evidentemente a gente sabe que o Flamengo é muito melhor que qualquer time, mas às vezes até times, o Mirassol, por exemplo, jogando lá no Maracanã, ele opôs algum tipo de resistência. Competiu. Sabe, é isso que a gente está falando. O Inter em 3 jogos competiu meio tempo contra o Flamengo, tomou 6-1 no agregado. E eu entendo, Calvin. É brabo, né? Questão da dominância. Senão nem haveria jogo, né? E a distância do Flamengo e a questão financeira. Mas a gente não pode aqui tratar como normalidade do Internacional, em 4 tempos contra o Flamengo, chutar 2 vezes no gol. Porque o Internacional é muito inferior ao Flamengo, a gente sabe. Como a grande maioria do futebol brasileiro. Mas é muito pouco. É muito pouco. A classificação do Flamengo é uma normalidade. O Flamengo ser melhor é uma normalidade. Mas o Inter, independente dessas normalidades, decepcionou. Porque o Inter tentou implementar uma pressão, tentou machucar o Flamengo, mas esteve muito distante de conseguir. Pra mim, o dado mais absurdo são 2 chutes no gol em 180 minutos. A mim não decepcionou, porque eu falei antes da primeira partida que a tendência era do Flamengo vencer os 3 jogos. Mas é que não é vencer, mas é que existe um meio termo. Da forma
Da forma, o Flamengo durante os 90 minutos se impôs, o Inter não competiu ontem. Os jogadores do Internacional entraram em campo, mas não com o espírito de uma Libertadores da América. Entraram em campo para disputar mais um jogo normal. Olha o ambiente que a torcida criou e os jogadores não se influenciaram com isso. É essa questão. Nós não estamos debatendo... Mas que diferença que faz a torcida encher o Beira-Rio? Quando que tem feito a diferença? Mas é que, pra ti, então... Os jogadores nem deveriam ter entrado em campo. Nem precisaria ter partida, porque tu está se apegando ao fato de que o Flamengo é muito superior ao Inter. Só que o futebol, ele é apaixonante por isso, porque permite com que os adversários de inferioridade consigam também elevar o seu nível na competitividade, na doação. Nós não vimos isso ontem dos jogadores do Internacional. Mas eu também não acho que o Inter não entrou em ritmo de Libertadores. Como o Calvin disse, eu acho que o Inter tentou bater no Flamengo. 22 faltas. Tentou tirar o Arrascaeta do jogo, tentou tirar o Bruno Henrique do jogo. É isso, gente. Mas o que eu trago aqui... qualidade técnica pra ser superior... Foi a forma que o Inter tentou encontrar. A minha principal crítica é direcionada ao Roger Machado, porque o Roger não conseguiu competir e não conseguiu montar uma estratégia boa o suficiente para agredir o Flamengo por conta da sua incompetência em tomar a decisão de tirar os medalhões do time. O time que entrou em campo ontem era sim o melhor, mas eu reforço, faltou entrosamento, faltou o tempo daquele time junto, do Ricardo Matias no time titular, para conseguir ser lapidado, do Alan Rodrigues, do Juninho, que apesar de ter caído de rendimento, é hoje o segundo melhor zagueiro que o Inter tem, tudo por conta da teimosia do Roger Machado. Então o Roger ontem, ele colocou um time inexperiente, pouco entrosado, e isso claro que foi determinante pro Flamengo passar por cima do Inter. Inexperiente não, né? Não, inexperiente dos jogadores, o Ricardo Matias, por exemplo, inexperiente. Não, mas tinha vários, tem muito cascudo naquele time. Mas só vamos parar de crucificar o menino, tá? Vamos parar com esse negócio aí. Eu vou entrar nesse debate se tu quiser crucificar o menino, mal. Não, de nenhuma forma. Tá? Eu quero valorizar o Ricardo Matias aqui. É do Inter, é da base. Aí quando ele faz gol contra o Nacional do Uruguai, ele serve. Nesse catado que o Roger escalou aí, a culpa é dele. Não, nenhuma chance. Daí não, Tô contigo, Pretzel. O Ricardo Matias ontem foi um dos poucos que brigou. E a gente vai entrar nesse ponto negativo na sequência do debate, que foram as trocas do Roger Machado. Viu só, já temos uma pauta para daqui a pouco. As trocas do técnico Roger Machado acabou de determinar aqui nosso debatedor Leonardo Ball. Quero mandar um abraço pro querido amigo Jorginho. Jorge Rosa. Não, é o do Flamengo. Não. O Jorge Rosa, você conhece, Leandro Bez? Sim. O Pretzel conhece também. Talvez o melhor amigo do Giovanni Luigi, né? Trabalham juntos na estação rodoviária. Tipo, o Jorginho manda mais que o Giovanni Luigi. Grande figura, manda mais. Né? Ex-jogador de futebol, hein? Ah, é? Eu ouvi dizer que jogava muito. Acho que um dia que o Jorginho jogou, rapaz. Não sei se foi no Cruzeiro aqui de Porto Alegre. Abraço, obrigado pela audiência. O Alfredo Poças também não escuta, tá? Primeiro abraço pro Pocinhas. Abração, Poças. Audiência muito qualificada, mas aqui reforçando só a minha defesa do Ricardo Matias. Ontem o Roger, nas trocas, ele tira o melhor jogador do Inter em campo, que era o Alan Rodrigues, para colocar o Vitinho pelo lado direito. Pra mim foi um absurdo. E o maior absurdo de todos, tirou o Ricardo Matias, que era o único que tentava alguma coisa. A jogada que ele faz no meio de campo, ele ilhado ao lado de Bruno, Tabata e Wesley, que não jogaram absolutamente nada, ele recebe uma bola no meio de campo, um quadrado, uma melancia, domina no peito, dá um chapéu no defensor do Flamengo e tenta achar o Wesley, acaba errando o passe. Mas o Ricardo Matias, ele tem um universo de distância para Rafael Borré e Ener Valencia. E o Roger ontem tira o melhor em campo, que era o Alan Rodrigues, e o segundo melhor que tentava brigar alguma coisa no ataque era o Ricardo Matias. Né? O melhor em campo do Inter era o Alan Rodrigues. Ele é pior do que um jogador que ontem nem entrou em campo pelo Flamengo, o De La Cruz. Essa é a distância. É pior hoje, mas esse não é o debate. Essa é a distância. Tudo bem, Calvin, então eu vou te perguntar o seguinte. Quanto que foi Flamengo e Central Córdoba? Sim, vai ter jogo que tudo vai bem, colocar, mas por isso que mas não é tu acha que o futebol sempre segue a normalidade da lógica? Em 99% dos casos, sim. Não. Tanto que a gente lembra de inferioridade conseguem se sobressair também. Tu me dá 100 casos de zebras, que eu te dou 10 mil casos de lógica. Mas os torcedores, eles pedem justamente essa doação a mais. Os torcedores, ontem que foram ao Beira-Rio, eles não foram exigindo uma classificação. Eles foram no Beira-Rio exigindo com que o jogador